Boa noite para vocês. A partir de agora a aula está sendo gravada. Lembrando sempre que quem quiser participar com sua webcam não tem problema, tá? Só faça isso sabendo que a imagem será compartilhada no vídeo que ficará gravado para os colegas, tá? Mas não tem nenhuma restrição, não. Vocês que sabem se querem ou não aparecer no vídeo. Tá ok? A aula passada a gente começou a falar de direitos de vizinhança. Nós conceituamos os direitos de vizinhança como a parte do direito civil que estuda o exercício do direito de posse ou propriedade, ou seja, de uso da posse e da propriedade de prédios contíguos, de forma que o abuso do uso de uma propriedade pode atrapalhar a vizinhança, e dessa forma existem regras que regulam a matéria. Falamos ainda que o uso da propriedade anormal ele pode ser ilícito, abusivo ou lesivo, sendo ilícito aquele que contraria a lei, abusivo aquele que extrapola os limites do que é tolerado, e lesivo aquele que causa danos ao vizinho. E que para as três hipóteses, ou na verdade para várias hipóteses de uso abusivo, lesivo ou ilícito da propriedade, existem remédios legais possíveis de se utilizar para se inibir esse tipo de conduta e até para conseguir indenização pelos danos causados. No final da aula, a gente já estava falando sobre as águas. Nós falamos que as águas que correm naturalmente de um prédio superior para o inferior, elas devem ser recebidas pelo inferior, não podendo ele fazer obras que embaraçem o curso natural dessas águas, não podendo ainda o prédio superior fazer obras que agravem a situação do inferior. Nós falamos que não pode construir eiras, nem águas, nem beirais que joguem águas no prédio vizinho, né, que é somente as águas que naturalmente correrem de um para outro serão recebidas. Nós ainda falamos que aquele prédio superior que tiver curso d'água que vai passar também pelos prédios inferiores não pode poluir as águas necessárias à sobrevivência dos membros das pessoas que ocupam os prédios inferiores, e será indenizado ou será obrigado a indenizar pelos prejuízos que causar, né? Além disso, ele não pode construir para embaraçar o fluxo desses cursos d'água de forma a prejudicar os prédios inferiores. Falamos, por fim, que os prédios superiores têm direito a acesso de água de nascentes que nascerem nos prédios inferiores, se esses prédios superiores carecerem da água, né? Eles podem fazer isso através de um contrato de servidão. A gente ainda não aprendeu servidão, mas vai aprender na próxima aula, ok? Chegamos então ao estudo dos poços e das nascentes, né? Nos artigos 1309 e 1310 do Código Civil está contemplado mais uma vez a matéria das águas, né? Algumas proibições referentes à poluição de nascentes em decorrência de construção. A Maria Helena Diniz fala o seguinte: são igualmente ilícitas as construções que poluírem ou inutilizarem para uso ordinário o uso da água do poço ou da nascente alheia a elas preexistentes. Então, se a nascente é utilizada por outra pessoa, você não pode executar nenhuma obra que polua ou inutilize para o uso essas nascentes. E ainda as escavações ou obras, canais, regos, sulcos, etc., que tirarem do poço... Oi, perdão.
Desculpa me interromper, eu não sei se está todo mundo, mas seu áudio para mim está falhando. Eu até saí da sala e voltei para ver se era o... Pessoal, me informa, por gentileza, se o áudio tá ok. Para mim tá ok também, tá normal. Parece que é só para você, né, cara? Para mim, aparentemente, tá normal. Normal também. Tenta reiniciar seu roteador aí, por gentileza. Eu vou tentar ver aqui se aí tem. Então tá. Então vamos retomar aqui, tá? Se alguém tiver problema para ouvir e achar que a transmissão tá falhando, pode falar igual o colega falou, que a gente vê se é para todo mundo ou se é só para ele, tá bom? Bom, você também não pode fazer, além de não poder poluir, você não pode fazer obras que tirem do poço ou da nascente de outra pessoa o nível de água indispensável às suas necessidades normais. Isso está no artigo 1310. Porque vocês sabem que, dependendo da obra que se realizar, ou por criar um sistema de vasos comunicantes, ou por alterar o nível do terreno, isso pode vir a diminuir ou alterar o curso de uma nascente ou de um poço, diminuindo o seu nível, etc. Se essa obra fizer diminuir a água necessária, né, de modo a torná-la insuficiente para a subsistência, né, indispensável, né, às necessidades normais do vizinho, você pode ser obrigado a desfazer essa obra e para restabelecer esse nível d'água, ou inclusive realizar outra tutela específica para restituir o curso d'água ao local. Essas obras, contudo, serão permitidas se diminuírem o suprimento do poço ou nascente a um nível que ainda resguarde as necessidades normais dessas pessoas. Então, se você fez obras que diminuam o nível do curso e da nascente alheios, de forma a não prejudicar a subsistência deles, ou seja, diminuiu um pouco o nível, porém manteve o tanto de água necessário para as necessidades normais da pessoa, não seria proibido. Tá ok? Bom, vamos falar agora, já superando essa questão das águas. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Vamos falar agora do uso do prédio do vizinho, tá? O uso do prédio vizinho está disposto no artigo 1303 do Código Civil, que o proprietário ou ocupante de um imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no seu prédio mediante aviso anterior para dele temporariamente usar quando indispensável a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Então, vocês que vão estar sempre trabalhando na construção civil, muitos de vocês vão superar a etapa dos projetos e vão conduzir a obra supervisionando-a. Vocês podem levar para a carreira de vocês esse conhecimento. Muitas vezes vocês vão deparar com vizinhos intransigentes que vão querer impedir o acesso, tá, a determinado prédio, a determinado lote, ainda que esse acesso seja necessário para reboco de parede divisória, reparação de trincas, etc., né? Então, esse vizinho ele não pode impedir esse acesso. A lei garante esse acesso para reparos, né? Tá? E esse acesso, quando ele é indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza da casa ou do muro divisório, ele deve ser tolerado, certo? Muitas vezes o vizinho ele se arvora numa inviolabilidade que o domicílio dele não tem.
Lembrando que o crime de inviolabilidade do domicílio, ele não conflita com esse dispositivo legal, porque nesse caso você vai ter a entrada franqueada por ele, que é obrigado a franquear essa entrada mediante aviso prévio. Então você não está invadindo a casa dele, você está usando do prédio dele temporariamente para reparar o seu, ok? Muitas pessoas, muitos engenheiros usam uma alternativa que é fazer andaimes aéreos, que são montados pelo ar. Eu não sei a viabilidade desse tipo de solução, que pode vir a tornar desnecessário ingressar no prédio vizinho pelo solo, mas caso vocês queiram evitar essa alternativa, talvez por ela ser mais cara ou mais perigosa, saibam que existe esse dispositivo na lei. Segundo, a segunda hipótese que vocês têm que ter a entrada permitida no prédio do vizinho é para apoderar-se, recuperar coisas suas, inclusive animais, que ali se encontrem casualmente. Aquele futebol que você está jogando no seu quintal, a bola vai para o prédio do vizinho. Ele pode furar a bola? Não, ele não pode. Ele é inclusive obrigado a devolver. Se for necessário você ingressar no prédio dele para recuperar qualquer coisa sua que lá se encontre, você não só pode entrar, como a lei te garante esse direito. Só que a questão é entrar mediante prévio aviso. Ou seja, você não pode entrar sem autorização dele, sem avisá-lo que você está entrando para este fim. E além disso, você não pode pular o muro, você não pode invadir de forma alguma, porque se você fizer isso, aí sim configura o crime de invasão de domicílio. Tá ok? Bom, a restrição que o proprietário poderá fazer, contudo, é estipulação de horários. Ele pode, por exemplo, falar, olha, à noite eu não permito, tá? Volte aqui de manhã que eu vou permitir, tá ok? Além disso, o vizinho que causar dano ao penetrar no imóvel, ao usar o imóvel, tem o dever de repará-lo. Você tem que deixar o imóvel da forma que o encontrou. Então, se precisar limpar, tem que limpar. Se precisar lavar, tem que lavar. Não pode simplesmente, reboquei aqui e tal, você mesmo limpa depois. Não é assim. Tudo certo? Alguma dúvida? Bom, vamos falar agora dos remédios processuais. Eu já falei um pouco sobre algumas ações. Eu falei da ação demarcatória, que visa estabelecer aonde deve passar a linha divisória entre dois prédios. Eu falei da ação cominatória, que tem por finalidade interromper interferência prejudicial de um vizinho que esteja causando prejuízo ao prédio contíguo, através da cominação de uma multa. Você vai pedir para que seja combinada uma multa que para cada dia ou ato de descumprimento seja estabelecida uma quantia de multa, certo? Isso aí é uma das formas que o direito tem de evitar que alguém pratique uma conduta que deve evitar, certo? Além disso, nós falamos ainda da ação indenizatória. Quando causar dano, tem que indenizar o dano, tá? Inclusive, se quiserem anotar aí para dar uma conferida, a responsabilidade civil no direito civil brasileiro, ela se baseia basicamente em 2 artigos do Código Civil, que são os artigos 186, que define o que é ato ilícito, e o artigo 927, que diz que 186 e 927, exatamente, que diz que o ato ilícito, quando causa danos,
a pessoa tem o dever de reparar o dano. Tudo bem? Então vocês podem ler com calma depois, para que vocês tenham esse completo entendimento do que é ato ilícito, quando se pratica ato ilícito, e pode ler o 187 também, se quiser, porque aí fala do abuso de direito, né? Além do ato ilícito, fala do abuso de direito, e posteriormente vocês leiam lá o 927, ok? Bom, vamos falar então dos remédios processuais. Quais são as ações possíveis para se usar quando alguém ofende direito de vizinhança? A ação demolitória visa especificamente a destruição, ou seja, a demolição da construção que ameaçar ruína ou a construção que viole preceitos do direito de vizinhança. Por exemplo, se alguém construiu uma janela eirada, beiral, etc., a menos de 1,5 metro do terreno vizinho, ela pode ser constrangida a desfazer ou a demolir, desde que esta ação solicitando a demolição seja ajuizada dentro do prazo de 1 ano e 1 dia. Ano e dia, como eu disse na aula passada, tá? Ainda pode ser demolido a construção em terreno rural que for construída a menos de 3 metros do limite, certo? Também deve-se ajuizar a menos de ano e dia a ação para pedir a demolição, tá bom? Então, a previsão da ação demolitória está nos artigos 1280 e 1312 do Código Civil. O 1280 fala que o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação desse quando ele ameaça ruína, bem como que ele preste caução pelo dano iminente. Professor, só um minuto. Pode fazer a pergunta. Mas você falou no caso de 1 ano. 1 ano e 1 dia? Ano e dia. É 1 ano e 1 dia. Isso. Mas eu falo assim, isso é para abertura do processo, né? Sim. No caso, por mais que talvez demore um tempo de ter um retorno, por exemplo, demorou 2 anos para ter retorno, como vocês entrou dentro do prazo, tá valendo. Sim, exatamente. Bem observado, Beleza. inclusive, tá bom? Bem observado, inclusive. Tá bom? No direito, o prazo decadencial ou o prazo prescricional, a prescrição é a perda do direito de exigir algo judicialmente. Tá? Ainda existe um débito, mas você não tem mais como cobrar na justiça. Então você vai ter que contar com a consciência da pessoa para te pagar. A decadência é a perda do direito material mesmo. Então, a prescrição pode ser interrompida e retornar ao zero o prazo. A decadência não. O prazo decadencial corre sem interrupção. Mas tanto o prazo decadencial quanto o prazo prescricional, eles são contados até a data do ajuizamento da ação, certo? Então, se você entrou com ação contra a pessoa e essa ação não foi extinta antes da citação da própria pessoa, o prazo fica interrompido a partir daquela data que você entrou com a ação, certo? E aí, você considera-se que você cumpriu satisfatoriamente o prazo, tá certo? Bom, vamos continuar então. Né? O proprietário ou possuidor que tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação por causa da ameaça de ruína. Nós até vimos o exemplo que a gente comentou na aula passada, o Flávio Quintela até falou, né, que é aquela construção que desabou em Mauá, né? Se acontecer isso, você pode exigir a reparação
a demolição ou uma caução pelo dano iminente. Essa caução seria uma garantia. Essa garantia normalmente é depositada em juízo, tá? E ela não passa automaticamente para a conta do cara que está ameaçado a correr o risco. Ele vai receber esse dinheiro se o risco se materializar, né? Então não é um dinheiro que você vai ganhar, eu vou ganhar o dinheiro aqui e se a casa dele não cair, eu saio no lucro. Não, não é assim. O dinheiro é depositado numa conta judicial e fica esperando para ver se esse dano vai se materializar. Se materializou o dano, o dinheiro vai para quem sofreu o dano. Se não se materializou a construção foi reparada de forma que não corre-se mais o risco do dano, o dinheiro é devolvido para aquela pessoa que sofreu o dano. Prestar caução é justamente oferecer garantias. Qual o prazo de quê? Alguém fez uma pergunta aí, qual o prazo? Leonardo, desse retorno do dinheiro para... Não, presta atenção. Ainda existe o risco de cair? Ou seja, por laudos, perícia, existe o risco da obra cair? Então o dinheiro fica lá. Já foi reparada a obra e engenheiros fizeram perícias que a obra está segura, não existe mais o dano, o dinheiro volta. Não é uma questão de prazo, tá? É uma questão de haver ou não mais o risco. Tudo bem? Beleza. O 1312 fala que aquele que violar as proibições estabelecidas nesta seção, qual seção? A dos direitos de vizinhança, será obrigado a demolir as construções feitas respondendo pelas perdas e danos que causar. Perdas e danos compreendem danos materiais, que são os prejuízos efetivos, chamados de danos emergentes, ou o que se deixou de lucrar comprovadamente, que é chamado de lucro cessante. Isso é dano material. O que você perdeu ou o que você deixou de ganhar. Dano moral é a angústia, o sofrimento, o abalo emocional que você sofreu em virtude de um ato de outra pessoa. Lógico que nem tudo na vida pode ser chamado de dano moral, certo? Por exemplo, uma pessoa parou o carro na minha garagem, tá? E eu cheguei atrasado 5 minutos numa reunião e meu chefe brigou comigo. Isso é dano moral? Não, isso são aborrecimentos que você passa no dia a dia, tá? Você deve se programar para esse tipo de intercorrências. Eu fiquei preso no trânsito e uma pessoa, por causa de um cara que ficou enrolando na minha frente, ele estava dirigindo devagar demais, eu não consegui chegar a tempo. São aborrecimentos. Eu perdi uma ligação importante com o exterior, que era uma ligação de trabalho, porque a minha operadora de celular é ruim, certo? Isso é aborrecimento que você sofre no dia a dia. Você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Agora, sujaram o meu nome, incluindo em cadastros restritivos de débito indevidamente. Eu não devia nada para ninguém e mesmo assim colocaram meu nome no prego. Isso é dano moral. Porque a sua honra, o seu crédito na praça, a sua fama de bom pagador foi abalada. Alguém chegou na tua porta gritando que você é caloteiro, não paga as suas dívidas, isso é dano moral. Então, existem muitas coisas. Por exemplo, um rompimento de um noivado é dano moral? Não. Todo mundo está sujeito a ter um noivado, um casamento, um namoro rompido. Agora, um rompimento de um noivado no momento da cerimônia, com todos os convidados presentes, por uma pessoa que quis humilhar mais aquela outra pessoa e esperou o momento do casamento para romper, aí já poderia se configurar o dano moral. Então depende da gravidade, tá? Então há coisas da vida que você deve tolerar e há coisas que de fato configuram dano moral. Hoje em dia, as pessoas... Vocês já ouviram falar
que a geração de jovens de hoje é chamada de geração floco de neve, não pode encostar que derrete, certo? Uma vez, lembra a explosão do gasômetro, né? Uma aluna em questão, eu não vou falar o nome, mas numa ocasião, questionou se todas as pessoas que estavam trabalhando na Uzi Minas, não só as que estiveram presentes no momento da explosão, teriam direito à indenização por dano moral. Certo? Olha só, na cabeça das pessoas... Você estava lá, Edivaldo? Pois bem, então você pode me dizer, tá tendo uma cheira aí, alguém abriu o microfone ou é o meu aqui? Parou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Beleza, então continuando. Uma aluna questionou na cabeça dela o trauma gerado nas pessoas pela explosão ter acontecido, não só as pessoas que estavam dentro das minas, mas o susto causado nas pessoas fora da cidade geraria direito à indenização. Primeiro, que se todo mundo que assustou fosse ser indenizado, a Uzi Minas ia quebrar. Isso é a primeira coisa. Segundo, as pessoas que tiveram lesões leves têm direito à indenização? Isso é um terreno nebuloso, tá? Depende do que isso causou nas vidas delas. Se poucos dias depois elas já estavam bem, saudáveis, voltaram a trabalhar, receberam assistência psicológica da usina, tá? Ou seja, a usina as tratou de forma digna, tá? Eu entendo que esse dano está mitigado. Agora, a ideia da minha aluna era o quê? Todo mundo agora está com pânico. Todo mundo tem que ser indenizado. E aí houve até um debate entre nós durante a aula. Eu falei, não é assim. O dano moral não é indústria para se ganhar dinheiro, certo? Ele precisa ser comprovado, ele precisa ser evidenciado, é preciso se demonstrar que houve o dano de verdade para que seja indenizável. Não é simplesmente falar assim, estou abalado emocionalmente. Hoje a nova moda é falar, eu estou abalado, né? Eu estou muito abalado, eu estou muito deprimido, certo? Se isso não vem acompanhado de laudos convincentes, não é assim que vai acontecer as coisas, tá certo? Então, a indenização por dano moral ali, eu acho que praticamente ninguém iria conseguir, tá? Porque no fim das contas, graças a Deus, não houve nenhum ferido grave, né? Mas se houvesse, porque as pessoas também, num primeiro momento, acharam que a parede do gasômetro ela tinha sido expulsa, né? Ela tinha, com a força da explosão, ela tinha sido arremessada, e na verdade não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi que a tampa subiu alguns metros em virtude da força da explosão e caiu sobre a parede, fazendo com que ela meio que implodisse, caísse para dentro do próprio gasômetro, né? Então, por isso o ferimento das pessoas os ferimentos foram leves, né? Porque não houve uma expansão das paredes do gasômetro atingindo o que estava do lado. A tampa subiu e caiu, derrubando tudo, demolindo o próprio gasômetro. Não houve muita área danificada. O Edivaldo pode me dizer se eu estiver enganado aí. Foi isso mesmo, Edivaldo? Pois bem, então,
temos aí essa questão no sentido de dano moral, dano material. Acho que vocês entenderam bem o que é. Existe defesa quando a gente é acusado de causar dano a outrem, tá? Se vocês estiverem no lado de quem está sendo processado, a primeira coisa a se fazer quando se recebe uma intimação é imediatamente procurar seu advogado de confiança, tá? Na intimação vai constar que você tem um prazo de 15 dias úteis para contestar a ação, mas esse não é o prazo para você procurar advogado. Procurar advogado é em 1 ou 2 dias, porque o prazo é para que seu advogado faça uma defesa de qualidade para você, tá? Sempre digo isso a meus clientes, falo assim, você não vai ficar moscando achando que você tem 15 dias úteis para arrumar um advogado, não. Porque se o cliente chega no meu escritório faltando 1 ou 2 dias para o prazo, tá? E a ação é complexa, ou eu recuso e deixo ele se ferrar, ou eu dobro o preço dos honorários, porque aí eu vou ter que passar a noite trabalhando, certo? Porque o cliente às vezes tem essa, não, eu tenho 15 dias úteis para tomar providência. Não, criatura, não, tá? O prazo de 15 dias úteis é para apresentar a contestação. Então você não tem 15 dias úteis para procurar seu advogado, não, tá? Porque se você fizer isso, você vai fazer, ou você vai receber uma defesa feita nas coxas de um dia para o outro, rapidamente, ok? Ou você vai receber uma defesa bem feita, porque o cara passou 1 ou 2 dias trabalhando de um dia para o outro, passando noite no escritório, e aí ele vai te cobrar muito caro por isso. Então, presta atenção nessa bobagem que a pessoa pode fazer. Segunda ação que a gente vai falar é a ação de dano infecto ou de caução de dano iminente. É aquela ação do artigo 1280. Você pode pedir a demolição do prédio, se ele ameaça ruína, ou pode pedir a reparação deste prédio com a caução pelo dano que pode vir a acontecer. A gente já falou que o que acontece, né? O proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde. Se um prédio está ameaçando a ruína, ele está ameaçando a segurança. Então o que você vai fazer? De acordo com o artigo 1280, você vai pedir uma caução pelo dano iminente, uma garantia. Esse dinheiro vai ser depositado em juízo, e uma vez depositado em juízo, o cara vai fazer os reparos na construção dele, né, visando acabar com esse risco. Se o risco for mitigado, o risco for eliminado, aí sim ele pode recuperar o dinheiro dele e segue sua vida, sem prejuízo dos danos morais e materiais que ele te causou por causa dessa situação. Além disso, ele vai ser responsável por custas processuais e honorários de advogado, né, honorários sucumbenciais. Além disso, você pode vir a cobrar dele também os honorários contratuais que você pagou para o seu advogado. Porque honorários sucumbenciais são os honorários que o vencido em um processo paga para o advogado do vencedor. Esses honorários pertencem ao advogado e são pagos pela outra parte, mas eles não se confundem com os honorários contratuais, que é o dinheiro que você paga para o seu advogado para ele entrar com a ação para você. Aquilo lá é um prêmio a mais para o advogado que desempenha um bom papel e ganha a ação, tá? E uma penalidade para a parte que perde, porque essa parte que perdeu, ela causou dificuldades extras no processo e muitas vezes ele vai ser condenado a pagar por isso. Se vocês quiserem ver o fundamento dos honorários de sucumbência, ele está no artigo 85 do Código de Processo Civil. Aí não é Código Civil, tá? É Código de Processo Civil. Belezinha?
Ação denunciação de obra nova. Essa ação visa impedir a continuidade de obra, certo? Ela não é uma ação possessória, tá? Mas ele quer exercitar a defesa de uma posse. Se você tem sua posse, uma obra realizada ao lado ou nas proximidades está ameaçando o exercício dessa posse, através de danos que podem advir, através da ofensa a preceito administrativo ou legal que fira, né, o direito de vizinhança, e você quer que essa obra seja paralisada, tá? Uma vez eu defendi uma pessoa, o cara estava falando que a construção desse meu cliente estava interrompendo o tráfego por uma estradinha de terra que, segundo esse autor da ação, passava pelo meio do lote dele. Só que essa estradinha de terra, ela meio que foi forçada ali, né? Os caras começaram a usar aquela estrada de terra meio na marra, né? E aí o terreno estava loteado, tinha estrada para um lado, tinha estrada para o outro, não estava encravado, mas ele queria a estrada que dividia o lote do meu cliente em dois. Aí eu acabei nem sabendo como é que terminou a ação, porque como eu estava atendendo essa pessoa pela prefeitura de Ipaba, e não tinha, era um advogado gratuito do município, muita gente não confia, né, que a gente vai desempenhar um bom papel, porque as pessoas estão acostumadas a achar que o que é de graça e dado por prefeitura ou pelo estado não é tão bom. E aí ele ficou com medo, acabou contratando um advogado particular. Quando ele contratou um advogado particular, eu só coloquei uma condição, que eu queria sair do processo, já que ele queria um advogado particular, não ia mais colaborar de forma alguma, porque, né, se ele tem condição de pagar por um advogado particular, ele não precisa de serviços de advocacia gratuita fornecida pelo poder público. Então, na hora que ele falou, eu vou botar um advogado particular, eu já falei, então tá, você coloca o advogado particular que eu saio, porque eu não posso atuar gratuitamente por uma pessoa que tem condição de pagar advogado. E aí eu não sei se ele se deu bem com o novo advogado, se terminou a ação, na verdade eu nem me lembro como terminou o caso. Mas era uma ação de enunciação de obra nova, porque ele estava construindo aonde, segundo o autor, passava a tal estradinha, que era exatamente no meio do lote dele. Esse lote dele ficaria inútil, ficaria meio lote por um lado e um quarto de lote por outro lado, que seria absolutamente inútil se a estrada passasse lá mesmo. E aí eles pediram o que a gente chama popularmente de embargo da obra, né? Mas não é esse o nome jurídico, é enunciação de obra nova. Tá ok? E por fim temos a ação indenizatória, né? A ação indenizatória, ela visa, como a gente já disse, visa indenizar buscando a reparação dos danos causados, né? Então, se em algum caso a violação do direito de vizinhança causar danos ao vizinho, ele pode fazer uso da ação indenizatória. Ainda temos a ação demarcatória, que eu não coloquei aqui nesse final, mas já tinha falado dela, que visa, né, determinar limites das propriedades, e se formos mais a fundo, ainda podemos fazer uso das ações possessórias e ações reivindicatórias. A ação possessória é para discutir quem tem a posse, certo? Então, briga por posse de determinado imóvel é a ação possessória. Essa ação pode ser de manutenção de posse, quando você quer manter a posse que está sendo ameaçada por outra pessoa. Pode ser de reintegração de posse, quando você quiser
recuperar a posse que foi tomada por outra pessoa, e pode ser também interdito proibitório. Esse interdito proibitório visa impedir que outra pessoa, mesmo que ela não queira tomar a sua posse, que ela incomode você no exercício da sua posse. Então, se alguém está fazendo alguma coisa dentro da posse dele, que está incomodando o uso da sua, você pode ajuizar uma ação de interdito proibitório. E as ações reivindicatórias ou petitórias, é a mesma coisa, tá? Ação petitória ou ação reivindicatória, elas visam discutir quem é dono, não apenas quem tem posse. Tá? Já disse a vocês, o locatário tem posse, mas não é dono. Numa ação possessória entre o locatário, que tem o contrato vigente, tudo regular, e o locador, quem ganha é o locatário. Tá? A ação reivindicatória visa discutir quem é dono, ou seja, eu tenho esses documentos aqui que fazem com que eu seja dono. Eu tenho esses outros documentos aqui que fazem com que eu seja dono. Por exemplo, a ação de uso capião, ela tem caráter reivindicatório. Ela visa provar que alguém é dono de um imóvel, pelo exercício incontestado da posse por determinado tempo. Tá bom? Bom, o proprietário pode edificar sua propriedade, essa é a conclusão que a gente está chegando, como bem entender, desde que não use essa propriedade de forma anormal, como a gente disse, que seria de forma ilícita, de forma abusiva ou de forma lesiva aos direitos de outrem. Certo? Então, se a pessoa conseguir utilizar a sua propriedade sem incomodar ninguém, de forma que ele exerça os poderes que ele tem com a propriedade, vamos lembrar quais são esses poderes: usar, ius utendi, gozar, ius fruendi, dispor, ius disponendi, ou reivindicatio, reivindicar a coisa. Tá? São os 4 poderes que ele tem com o exercício do direito de propriedade. Se ele consegue usar esses poderes sem abuso dos mesmos e sem ofender a lei e sem causar dano a outra pessoa, ele pode fazer absolutamente tudo dentro da sua propriedade. Tá? Sem ferir lei, sem abusar do direito e sem causar dano a outra pessoa, você pode fazer o que quiser dentro da propriedade, tá bom? A lei civil deve ser observada, regulamentos administrativos que ditam limites para a construção e uso das propriedades, tá? Além disso, você tem que observar as obrigações propter rem, as obrigações próprias da coisa, aquelas que só de ter um imóvel você passa a ser obrigado a cumprir. E aí você pode incluir impostos a pagar, você pode incluir cumprir a função social da propriedade, você pode incluir respeitar o direito de vizinhança. Alguma dúvida sobre esse capítulo? Bom, pessoal, terminamos aqui o estudo da matéria que vai cair na prova.